capítulo 16, versículo 18. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Todos acharam? A palavra de Deus está escrita assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou ler mais uma vez. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Feche vossos olhos que eu irei fazer uma oração. Amantíssimo Deus e eterno Pai, graças te dou, Pai, porque o Senhor, Pai, ocultar-te a sabedoria aos grandes, Pai, e revelar-te aos pequeninos, Pai. Eu confesso que eu não sei falar, não sei como dizer, não sei como pregar, mas eu peço que o Senhor Espírito venha falar, Pai, nesse momento, Pai. Que o Senhor venha induzir, Pai, cada palavra, cada gesto, Pai. Porque se eu falar, Pai, não sairá nada, Pai. Não deixe com que o homem fale, Pai. E que os teus ouvintes, Pai, venham receber da tua parte, Pai. Aguça nossos ouvidos, Pai. Que nenhuma glória seja dada ao homem, mas somente a ti, Pai. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pode ir, tomar vossa assento. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Antes de Jesus Cristo vir à terra e ter edificado a igreja, Deus se comunicava com o povo através do templo. Existia o templo do Senhor que Davi queria construir, mas somente Salomão, que era teu filho, que teve a capacidade de poder construir aquele templo. E construir aquele templo, Salomão fez uma oração, e a glória do Senhor encheu aquele templo de tal maneira que diz a palavra de Deus que os sacerdotes daquele templo não conseguiam se manter de pé. A glória de Deus tinha invadido aquele templo, mas ainda assim o povo judeu não pregava por outras nações. Eles simplesmente só pregavam ao redor deles, a sua própria nação. Então quando Jesus ele veio quebrando o paradigma do povo judeu, ele simplesmente deu uma ordem que o povo judeu não estava cumprindo no Antigo Testamento. Ele falou: ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. O evangelho ele não é somente para o povo judeu, ele passou a ter uma ordem de alcance mundial. A igreja ela veio para pregar a toda a criatura, a todas as pessoas, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações. Não importa a cor da pele, não importa a cor dos olhos, Deus veio para todos. E agora nós, que somos evangélicos, que fazemos parte da igreja, porque antigamente a glória do Senhor descia sobre o templo, mas agora a glória do Senhor desce sobre a tua igreja, que é o nosso corpo. É por isso que o apóstolo Paulo, em tua palavra, ele dá a seguinte ordem: que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, porque o nosso corpo agora é o templo do Espírito Santo, e não é mais aquele templo onde o sacerdote oferecia sacrifício. E com essa ordem, Jesus ele falou para Pedro. Na verdade, Pedro foi o nome que Jesus deu para ele, porque o nome dele mesmo era Simão, filho de Jonas. Ele falou: você é Simão, filho de Jonas, mas desde que hoje você é Pedro. Pedro quer dizer pedra, rocha. E sobre você eu edifico a minha igreja. A igreja do Senhor não pode estar edificada sobre a areia, ela tem que estar edificada sobre a rocha. E você é o que, irmão? Você é uma igreja que está edificada sobre a areia, ou você é uma igreja que está edificada sobre a rocha? Ele falou que você é pedra, você é rocha, e sobre você edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não adianta se levantarem contra você, não adianta as forças políticas se levantar, os principados, as potestades, porque eu já falei que as portas do inferno não prevalecerão.
prevalecerão contra ela. Se você é a igreja do Senhor e você está edificado sobre a rocha, não importa o que venha contra a tua vida, nada prevalecerá contra você. E baseado nisso, vê a ordem que eu aqui falei: ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém, igreja? Amém. Então, se a ordem é pregar pelo mundo, não tem por que a gente ficar somente pregando por aqui. Se a gente puder levar a mensagem um pouco longe do costume que a gente tem pregado, se a gente tiver condições, nós vamos. Porque você não pode se acomodar. Você tem pregado para o teu vizinho, para os teus amigos, para os teus colegas. Tu tem falado de Deus para ele? Tu tem dado exemplo na tua escola, no teu curso, dentro de casa? Será que você pode ser chamado de templo do Senhor? Será que eu e você podemos ser chamados de templo do Senhor? Jesus Cristo morreu, ficou 3 dias morto, ressuscitou, deu uma ordem para a igreja e subiu. Ele subiu. E agora é com a gente. E quando ele subiu, eu lembro muito bem que Pedro, com a igreja, começou a pelejar contra a força maligna. Ele continuava a pregar o evangelho. E conforme ele pregava o evangelho, se levantava muitas perseguições. E a perseguição se levantava contra a igreja. Mas acontece que existia uma coisa na igreja, que ela não se abalava por nada. Não importava o que acontecia, não importava quem se levantasse, se era o rei, se era o príncipe, se era o sacerdote, não importava quem se levantasse, a igreja sempre prevaleceu sobre todos os seus inimigos. Todos os seus inimigos sempre foram destruídos pela igreja. Toda vez que a igreja, toda vez que o inferno lançava uma flecha contra a igreja simplesmente levantava o escudo da fé e não deixava atravessar. E toda vez que a igreja ia pregando sobre o mundo, ia pregando cada vez mais, e avançando, e avançando, e avançando, o inferno olhava para a igreja e falava: a igreja vem! Toma cuidado, a igreja está vindo! E o Império Romano começou a apertar a igreja. Muitas pessoas morreram por nome da igreja. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo foi decapitado. Tomé, aquele que sofreu depois que viu, foi flechado. Tiago foi esfolado. Muitos deram sua vida pela igreja. E conforme mais as pessoas morriam, mais cristãos se convertiam. E mais o demônio falava: a igreja está vindo. A igreja vem, nós temos que derrubar ela. E enquanto a igreja esteve sobre a mão dos apóstolos, a igreja prosperou. Depois que a igreja se misturou com a política e depois veio a reforma protestante, do qual Martim Lutero separou o catolicismo do protestantismo, né, que teve aquela divisão, então a igreja deixou prosperar. A igreja